Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos embarcar em uma aventura sombria por uma galáxia muito e muito distante. Se tem um questionamento que a trilogia sequel de Star Wars trouxe para os fãs é como os Sith conseguiram se fortalecer nos confins da galáxia sem que a Nova República percebesse. E é claro que o universo expandido está aí para responder esse tipo de pergunta, mas A Sombra dos Sith, lançado pelo Universo Geek e um dos livros mais esperados da saga, traz uma história envolvente e que preenche muitas lacunas relacionadas à nova trilogia. E se você curte viajar por todos os cantos da galáxia, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e indique para um amigo, porque assim você ajuda a dimensão cultural a aumentar a sua população. A Sombra dos Sith faz parte do universo expandido canônico e se passa 13 anos antes de O Despertar da Força. Nesse livro, Luke e Lando embarcam em uma jornada contra uma ameaça Sith do passado para impedir que esse misterioso inimigo chegue a Exegol. Em meio a essa caçada, eles se deparam com uma família que está sendo perseguida pelos Sith. E parece que o interesse dos Sith é a filha de 5 anos do casal. Sim, vemos os pais da Rey, a sua interação com a filha e até mesmo cenas de seu passado. Foi uma das partes que eu mais gostei de acompanhar. Esse livro possui uma narrativa bem densa, onde nós sentimos a tensão de um perigo crescendo nos confins da galáxia, do início ao fim. E essa sensação traz uma reflexão para os personagens sobre os caminhos que eles percorreram ao longo da vida, o que traz também uma sensação de solidão para eles. Assim, Luke e Lando, principalmente Lando, veem que as aventuras já não são mais as mesmas, que cada um foi para um lado para cuidar do seu próprio problema e que eles não conseguem mais sair para se aventurar pela galáxia juntos. Então a narrativa mostra que a passagem de tempo é triste, os personagens sofreram e viveram isso sozinhos. Porque as coisas não são mais como antes, tudo mudou, a galáxia parece mais difícil e mais desafiadora. E mais sombria. São poucos os momentos de alegria e esperança que os personagens sentem. A obra também traz um contexto coerente em relação aos conflitos da galáxia, mostrando que a Primeira Ordem não surgiu do nada. A narrativa deixa claro que o Império não sumiu por completo com a morte do Palpatine, que alguns comandantes do Império ainda comandavam pequenos grupos que tentavam manter a sua influência em planetas mais distantes da galáxia, e explorar esses planetas também. Então temos Troopers na história e até mesmo um comentário cômico em relação à habilidade deles com um blaster. A fama os precede. Já em relação à força e à sua influência na galáxia, A Sombra dos Sith traz uma percepção bem interessante e mantém o tom filosófico do tema. A descrição das sensações, tanto quando você se conecta com o lado da luz, quanto quando o lado sombrio domina o espaço, ela é muito bem desenvolvida. Ela tem uma pegada mais transcendental, assim, você consegue mergulhar nessas sensações apresentadas através da força. E o livro também mergulha na mitologia Sith, mas não traz explicação para tudo. Muito pelo contrário, ele responde perguntas bem pertinentes para a narrativa, mas ele continua mantendo o ar de mistério em relação à Ordem Sith, que faz com que a gente queira mergulhar cada vez mais nessa história. E mostra que a Ordem Sith possui estruturas muito mais complexas do que pensávamos e que ela não tá tão sumida assim da galáxia, o que explica a existência de Exegol. Esse livro responde muitas das questões apresentadas lá em Ascensão Skywalker e responde de uma forma muito interessante, o que faz com que a gente queira saber mais sobre essa parte da história. E é claro que o lado da luz também não fica para trás, com o Luke querendo encontrar e estudar cada vez mais arquivos Jedi para ele de fato conseguir reerguer uma ordem que foi aniquilada lá pelo Império. E ele faz isso com a ajuda de Lor San Tekka, que aparece lá no início de O Despertar da Força, que é um membro da Igreja da Força e amigo do Luke, o que explica o fato dele saber onde o Luke se escondeu lá na trilogia sequel. A dupla basicamente procura artefatos Jedi e Sith em escavações arqueológicas. Sim, nós temos arqueólogos na galáxia. Algo que eu achei irado, porque mesmo sendo uma galáxia super tecnológica, nós temos aí uma profissão que olha para o passado e que a sua forma de trabalho não é muito diferente da do nosso mundo. Bem gente como a gente, e eu gostei muito da representatividade da profissão. Falando nos personagens, o Luke tá um Jedi nato, ou pelo menos o mais próximo do que ele acha que significa ser um Jedi. Ele tenta seguir as regras da Ordem Jedi, incluindo a questão da distância emocional, mesmo ele tendo uma carência de informações sobre a Ordem. E isso me fez pensar que ele não soube trabalhar direito a sua relação com o seu sobrinho. O Ben Solo tem uma rápida participação nesse livro, é bem rapidinha, mas é muito bonito ver as interações do Luke e do Ben, tio e sobrinho. Mas o Luke sempre acaba lembrando ao Ben que ele deve tratá-lo como um mestre e não como tio. E apesar do próprio Luke ser compreensível quando o Ben se esquece disso, essa distância emocional afetou o Ben, né? Ele não teve a devida atenção da sua família. E o próprio Luke diz que está em falta com ele enquanto mestre por conta das suas outras responsabilidades com a Ordem. Mas mesmo tentando se manter emocionalmente distante de todos,
o Luke também tem seus momentos mais emocionais. Uma das melhores cenas desse livro é a interação do Luke com um personagem que nós não esperávamos em um lugar que nós não esperávamos. Dá até pra chorar nessa cena. Agora, o Londo, a sua primeira aparição é jogando sabaki, o que eu já achei perfeito. O personagem não poderia ter uma introdução melhor na história do que em seu habitat natural. Mas ele também é o personagem mais sofrido dessa história. A sensação de solidão e de que o tempo está passando é muito maior para ele do que para os outros personagens. Ele passou por muita coisa e aqui no livro mostra que ele está à procura da sua filha Kadara, que foi sequestrada como parte do projeto de reconstruir o exército de Stormtroopers. E quando seu caminho cruza com Oak Baston, que é o caçador de recompensas que está atrás da Rey, ele sente que deve protegê-los a todo custo. Uma forma de compensar o fato de não ter conseguido proteger a sua filha. É pesado acompanhar a jornada do personagem. Também temos a introdução de novos personagens, como é o caso de Oak Baston, que é um caçador de Jedi da época das Guerras Clônicas, e ele cruzou o caminho com alguns Jedi conhecidos, o que acaba sendo uma forma de conectar as trilogias. E a Komat, que é uma jovem que o Luke salvou da influência do lado sombrio e que vive isolada num planeta radioativo por conta das batalhas das Guerras Clônicas. O seu núcleo é bem exótico, desde o planeta em que ela vive até a sua própria personalidade, mas ela é uma personagem irada e ela chegou para agregar a história. Ela acrescenta muito na narrativa, tem uma visão bem filosófica e Luke e Londo estariam perdidos sem ela e os seus droids. Principalmente a KB-68, essa droid é demais. Agora, os pais da Rey, bom, eles vivem em eterna fuga dos Sith nesse livro, então eles estão sempre em estado de alerta, mas a gente consegue ver um pouco da interação familiar. Conhecemos melhor o Datan, que é o pai da Rey e a sua dura origem em Exegol, o que nos faz imaginar como deve ter sido a reação do personagem ao conhecer as maravilhas que a galáxia oferece. Ao encontrar a verdadeira felicidade ao lado de Miramir, que é a mãe da Rey, e entender que é capaz de fazer de tudo pela família que conquistou, em meio a uma vida criada com o propósito de servir às vontades do lado sombrio. Os pais da Rey, eles são muito humanizados aqui, o que faz com que a gente crie uma empatia por eles e pela protagonista da trilogia sequel. Conhecer o seu passado faz o fã se aproximar da personagem. A Rey não é uma personagem ruim, só que ela não foi bem desenvolvida na sua própria trilogia e isso gerou um problema. Então esse livro ajuda a resolver isso e traz informações e, consequentemente, complexidade para a personagem. E os pais dela são muito interessantes e inteligentes. Eles sabem o que estão fazendo, eles sabem qual é o inimigo que eles estão enfrentando e como enfrentá-lo. E assim, sem querer desmerecer o Datan, até porque ele passou por muita coisa e é natural ele viver completamente desconfiado de tudo e com medo, mas a Miramir roubou a cena. Ela é uma personagem incrível que não se curva diante da ameaça, extremamente corajosa, inteligente e uma ótima pilota. E assim, tem uma fala dela no final do livro que me decepcionou porque eu achei muito ingênua para a personagem que foi apresentada. Mas nós não podemos julgar a atitude dos personagens em um momento de pressão. Até porque nós sabemos que o final deles é bem triste, mas também foi apresentado de uma forma bem sensível e eles foram honrados no final. Eu fiquei com aquela sensação que eu gostaria que a Rey soubesse o que aconteceu com os pais dela e que soubesse também que eles estão descansando em um local tranquilo. A Sombra dos Sith é a calmaria, talvez não tão calma, antes da tempestade. Só que é uma calmaria melancólica. Nós já vemos que as coisas não estão boas na galáxia. A Nova República é bem burocrática e os personagens, mesmo sendo heróis de guerra, não possuem muita entrada ali. Então eles precisam se virar sozinhos para evitar que o pior aconteça na galáxia. Ao mesmo tempo, a narrativa é bem sensível ao mostrar um pouco da história de novos personagens. Momentos rápidos e singelos, mas que dão mais profundidade para personagens das sequels que não foram bem desenvolvidos no filme, como é o caso da Rey e do Kylo Ren, que aqui é Ben Solo. A falta de desenvolvimento que esses personagens tiveram nos filmes, eles ganharam aqui nesse livro, que são momentos muito valiosos com seus familiares e que dizem muito mais sobre eles do que os rótulos que eles ganharam lá na trilogia sequel. No geral, eu achei o livro triste e reflexivo em relação ao rumo que a vida dos personagens tomou e fica ainda mais triste quando a gente lembra o que acontece com eles na trilogia sequel. Mas definitivamente traz uma proposta bem mais estruturada e complexa do que os episódios 7, 8 e 9. E foi isso que eu achei de A Sombra dos Sith. Eu preciso de um tempo para me recuperar, não sei ainda quanto tempo, mas apesar desse sentimento de tristeza, é um livro que vale super a pena. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês já leram A Sombra dos Sith, se não estão curiosos, se já leram, curtiram. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima e que a força esteja com vocês!